to be está agora transformado em sua versão final. A versão final do verbo to be. And hello, my fellow students. How are you today? Are you okay? Nice, great to know that. Guys, antes da gente começar, deixa eu dar um disclaimer, deixa eu falar uma coisa importante aqui. Nós estamos com a aula number 4, estamos aqui no Book 2, 4th class, aula 4, nossa quarta aula. E tem o seguinte, nós iremos falar sobre uma coisa chamada Present Perfect. E o Present Perfect, ele é bem legal. Não é complicadíssimo, na verdade ele é tranquilo, mas tem um porém, tá? Ele é um assunto grandinho. Então a gente vai passar um tempo aí falando sobre ele, preste bastante atenção. Então essa aula ela vai ser grandinha. Provavelmente vídeo 1, vídeo 2, tá? Então se a gente está assistindo, se você está assistindo aqui parte 1, não pula a parte 2, que ela vai ser bem importante para a gente continuar aí nosso aprendizado, beleza? Então vamos lá. Have you ever, part 4, dialogue, have you ever been to a psychologist? Vem comigo, ó. Psychologist. Você não vai falar psychologist nem a pau, tá? Pelo amor de Deus. Psychologist, tá? Então, ó, mãozona do Paulo está chegando. Vai lá. Clica no áudio, ouve o áudio e a gente volta já. Hey, Cindy, quick question. Have you ever seen a psychologist? No, I have never felt that I need, but why? Well, I have been thinking about it. I have been feeling a little bit down lately. Well, is there anything that I can do for you? No, I think it is best to talk to a specialist. I am here for you if you need, but I am sure a doctor will help you out better. Maybe I should call Jane and get her psychologist's number. That's a great idea. She loves her and told me that she has been feeling better. Thanks for the talk, Cindy. See you later. Okay, Mari, see you. Voltei! Alright, my fellow students. Have you ever been to a psychologist? Então você ouviu o áudio aí. Tem a Cindy e a Mariana talking there, right? So, Cindy, quick question. Have you ever seen a psychologist? No, I have never felt that I needed. Why? But why? That I needed. Alright? Então aqui. Well, I have been thinking about it. I have been feeling a little bit down lately. Well, I have been feeling a little bit down. I'm not feeling good. I'm not feeling well. Well, is there anything that I can do for you? Anything that I can do to help? No, I think it's best to talk to a specialist. Informação importante, tá, guys? Bem assim, vou usar o momento que é muito propício. Se você não tá se sentindo bem com você mesmo, alguma coisa do tipo, ajuda profissional, tá? Amigos, eles são muito importantes, eles vão te apoiar em muitos momentos, mas é importante você conversar com alguém que realmente estudou para poder te auxiliar aí, ó. Aqui, isso aqui é muito importante, tá, galerinha? É muito importante, terapia é muito importante, você não vai poder deixar. Se você tá com um problema no seu corpo, você vai para um médico, né? Se você tá com um problema espiritual, você vai numa igreja, num terreiro, em algum lugar para você se sentir bem, né? E quando você tá com um problema na mente, você tem que procurar um especialista para mente, alright? Então não caia em ladainhas, vá num psicólogo, vai fazer suas consultas, é importante, ok? Assim como a Mariana tá falando aqui, ó. Well, I have been thinking about it. I have been feeling a little bit down lately. E a Cindy oferece o ombro amigo, ela fala, well, is there anything that I can do for you? Que é uma atitude muito correta, muito legal da Cindy. Tô aqui para te ajudar, né? Isso é algo que eu posso fazer por você. E a Mariana diz, no, I think it's best to talk to a specialist. I am here for you if you need, but I am sure a doctor will help you out better. So yeah, I'm here to help, but a doctor, of course, is going to be better than me. Maybe I should call Jane and get her psychologist number. That's a great idea. She loves her and told me that she has been feeling better. Alright? Li um pouquinho mais. Opa, deu um tweet aqui. Eu li um pouco mais travado aqui. Alright, guys. Thanks for the talk, Cindy. See you later. Okay, Mary. See ya. Structureville. Present perfect. So, guys, let's talk about the present perfect. Vamos começar já falando sobre ele, tá? Present perfect is used to express moments in a time period up to now, all right? Have you ever been to a psychologist? No, I haven't, but sometimes I feel that I need. So remember, the simple past is used for moments at a definite time in the past. Have you ever eaten Korean food? Yes, I had. I love kimchi. Vou dar uma explicação um pouco mais completinha sobre este present perfect. Vem comigo aqui, ó, para a parte lateral. Cola só. All right, students, vamos lá. Primeiro, vamos focar em entender um pouquinho a estrutura do Have You Ever?
sem que a gente precise ir muito fundo nessa gramática, porque ela não é difícil, mas ela demanda que a gente entenda um quesito aí importantinho, ok? Vamos lá. Então, present perfect. Have you ever? Vamos pegar essa estrutura, tá? Have you ever? Que ela é bem fácil da gente entender, ó. We use have you ever to make questions about past experiences. Ask if a person has or hasn't done or experienced something. For example, have you ever surfed? Perguntei se a pessoa já surfou. Então, é uma experiência antiga, uma experiência de vida, né? Você já surfou? E a pessoa fala, yes, I have. No, I haven't. Have you ever been to another country? Você já esteve em algum outro país? E a pessoa me responde com, yes, I have already been to Lisbon. Alright, Lisboa. So, I have already been to Lisbon. No, not yet. So, not yet, ainda não. Alright, eu já estive em Lisboa. Não, ainda não. But I want to go to Lisbon. Alright? Have you ever eaten sushi? Yes, I have. No, I haven't. Guys, uma coisa importante. Vocês estão percebendo? Provavelmente alguns de vocês perceberam, outros talvez não, mas não é um problema se você não percebeu, tá? Mas aqui nós temos o quê? Na lateral nós temos um verbo, tá? Tem um verbinho aqui. Teacher Caio, o que é um verbo? Porque eu estou aqui no livro 2, mas eu não peguei legal ainda o que é um verbo. De boa, Teacher Caio explica. Verbo é o seguinte, nós temos uma ação, né? Então nós temos algo que é uma ação, um estado, um fenômeno da natureza, né? Aquela coisa que a gente vê por aí, né? Então chover, falar, brincar, correr, saltar, sorrir, tudo isso é verbo, né? E aqui nós temos também alguns deles. Por exemplo, nós temos o surf, né? Surfar. Então, surfar é um verbo, né? Se você surfou. E aqui eu quero saber, have you ever surfed? Opa! Aqui nós temos um ED. Se vocês se recordam lá do livro 1, nós falamos um pouquinho sobre isso, sobre ED, sobre finalizações, passado, alright? Então, como que essas coisas estão evoluindo? Olha só que legal, você está evoluindo junto com a língua, né? Estamos aqui ensinando uma parada, você já viu algo similar. Então, surfed tá no passado, é o passado de surf, surfed, ok? E a pessoa me responde com have. Caio, oi. Este have aqui não é o verbo ter? Have, por exemplo, I have a dog? É e não é. Muita calma nessa hora, alright? Lembra do do? Como é que o do funciona? Que ele é um verbo auxiliar, que ele ajuda a sua frase a ficar no lugar. Que a gente teve aquela aulinha bem bacana sobre do e does. Did também, né? Que eu falei sobre did. Então, o have, neste caso, está fazendo o mesmo papel. Ele está ajudando a sua frase a se manter numa estrutura. Qual estrutura é essa? A de present perfect, que é a que a gente está vendo agora, tá? Então, desliga um pouco. Eu sei que é a mesma eu sei que são as mesmas letras formando a mesma palavra do verbo ter, have. Mas desliga um pouco isso, ok? Você pode desligar um pouquinho isso. Ou se você quiser pensar de uma forma, né? A gente pode falar, você já surfou, você já... Putz, não dá para colocar o ter aqui, né? Tem algumas frases que dá, mas aqui não dá, fica meio estranho. Aqui, ó, have you ever been to another country? A gente pode até falar, você já... esteve, né, ter, esteve, não faz o menor sentido, mas tudo bem, vamos lá, guys, vamos continuar, melhor não procurar pelo em ovo, vamos pensar no seguinte, have you ever surfed? Você já surfou? E o have tá ali como auxiliar, ajudando a frase a se manter na estrutura, certo? E aí, yes, I have, no, I haven't, tranquilo, e o surf tá aí no seu passado, tá bom, mas aqui, ó, quem que é esse camarada aqui da gente, hein? Vamos tirar aqui metade dele? Olha lá. Este aqui é o nosso verb to be, nosso querido verb to be, que está aí de novo, mas tem um ponto muito importante que a gente tem que lembrar. Verb to be está agora transformado em sua versão final. A versão final do verb to be. Bom, lembra que eu falei lá no comecinho das aulas que quando a gente for falando de passado, o verb to be ele vai diminuindo? A gente começou com am, is e are, certo? Quando a gente está falando sobre passado simples, was e were, que a gente falou também já. E por último, nós temos o been, que ele é o último, ele é a última forma do verbo to be. Lembra lá, há muitos anos atrás, naquele desenho que tem um cara de cabelos muito espetados, que quando ele fica com muita raiva, ele ganha poderes e fica com o cabelo loiro pra cima, né? O meu não vai ficar loiro pra cima. Pois é, então naquele lá tinham vários personagens que eles têm formas finais, né? Tipo, você enfrentará a minha forma final. Isso é muito comum de desenho japonês. Então, esse é o ponto. O been, ele está na sua forma final. Ele é o verb to be evoluído agora no present perfect na sua última forma, tá bom? Então,
Present Perfect aqui estamos apresentando o be na sua forma final, been. Então, ó, have you ever been to another country? Caio, pera. Vamos voltar a outra coisa aqui. Você falou aqui em cima que o surf tá no passado. Surfed, né? Falei. E aqui embaixo, você falou para mim que o been está no seu passado. Correto? Correto. Mas o passado do be que eu me lembro era o was e o were. Né? Por que é been e não was? Have you ever were to another country? Por que não é esse were aqui? Pois é, guys. Porque aquela história que eu falei de que nós temos verbos regulares e verbos irregulares se mantém. Nós, na verdade, não estamos usando o passado simples, estamos usando o present perfect, né? Não estamos falando do simple past, estamos falando do present perfect. Portanto, nós estamos usando uma outra parte do verbo. Nós estamos usando uma terceira tabelinha. Que se você olhar nos PDFs ali, ó, do ladinho ali embaixo, você tem essa tabelinha com vocês, tá bom? Essa tabelinha tem verbos em suas formas totalmente... tem seus verbos nas suas formas em infinitivo, né, que é a forma comum do verbo. Você tem ele na sua forma de passado, simple past, e a gente vai ter ela no particípio, que é a terceira forma dele, é a última parte do verbo, tá bom? Então, have you ever been to another country? E aqui a pessoa responde com already e yet, que são duas formas bem tranquilas, bem legais de a gente responder. Se você vai falar na negativa, usa o yet para falar tipo, não, ainda não. Have you ever been to Lisbon? Have you ever been to another country? Ah, não, not yet. Não ainda, né? Mas é um plano, existe um plano no futuro, né? Pô, Kai, se eu quisesse dizer não, tipo só não, aí você volta aqui em cima, ó, no, I haven't, tá bom? Mas aqui embaixo, não ainda, no, not yet. But I want to go to Lisbon. Ó, lá, tem um desejo aqui, eu quero visitar Lisboa, eu quero ir para lá. I have already been to Lisbon. Eu já fui, eu já estive lá, already. Tá bom? Have you ever eaten sushi? Eaten. Olha lá, o eat também tem a sua forma diferente, não é ate. Lembra que a gente estava falando da tabelinha e tinha lá ate, né? Então, ate é o passado de eat, passado simples. Qual que é o passado qual é o passado evoluído, a última forma? Eaten. Beleza, guys, vamos lá, let's continue. This question uses a new structure, the present perfect, certo? In English, we have two ways to refer to the past, using the simple past structures, and now you are learning the present perfect structure. But what's the difference? Isso é uma coisa bem legal. Caio, se eu já sei passado, por que eu tô aprendendo passado de novo? Quer dizer, eu tô aprendendo passado de uma forma diferente, mas por quê? Eu não posso usar a primeira forma, que é o passado simples, para me comunicar no passado? Bati no microfone. Eita! Começamos aí, guys. So, yes, você pode, tá? Você totalmente tem direito de usar o passado simples para usar nas suas frases. Mas, as regras, elas precisam ser respeitadas, ok? Já a gente fala um pouco mais sobre as regras ali, mas tem uma explicação bem mais tranquila aqui, ó. The simple past is a structure that requires details, right? It's a structure that requires details. You need to explain when things happened. But what if the time is not relevant? Okay? And what if you don't want to mention when it happened? That's why we have the present perfect, right? When using the present perfect, you don't need to say when it happened. The time is not important, but the experience itself. The present perfect is more common perdão aqui, que tem aqui um is, né? Mas in spoken English than simple past. Guys, existe uma ideia de que por ser chamado de simple past, de passado simples, ele é super utilizado. Mas a verdade é que present perfect ele é uma estrutura que é muito recorrente e muito utilizada também. Alright? Então, o que a gente vai fazer? Ok, então tem que ficar craque no present perfect? Tem que ficar craque no present perfect, é importante pra caramba, tá? Então, sem falar que você está usando uma estrutura nova, você está melhorando ainda mais o quê? O seu inglês, a sua pronúncia, suas habilidades, né? Isso é muito importante. Então, use estruturas novas, por favor. Aprendeu? Usa, ok? This question uses a new structure, beleza? Opa, eu já li essa parte toda. Então, guys, vamos entender o seguinte. Esta é uma das explicações do porquê nós utilizamos present perfect. Tem muitas outras, não muitas, mas tem outras, né, que podem nos dizer. Por exemplo, uma ação que começou no passado, ela tem recorrência até o presente, nós também usamos present perfect, mas mais tarde a gente fala um pouquinho disso. Por enquanto, vamos entender o seguinte, present perfect é aquela estrutura com have,
E aqui nós vamos falar sobre um passado ao qual não é relevante a gente falar quando alguma coisa aconteceu. Porque a estrutura de passado simples, de Simple Past, pede que a gente use momento e indique quando algo rolou. Beleza? Lembra que eu falei que essa aula vai ficar um pouquinho grandinha, que ela vai ser bem gramatical? Pois é, então vai tomando nota. Quase engasguei aqui. Vai tomando nota aí, vai entendendo o que está acontecendo, vai pegando aí. Se tiver perguntas, joga lá no grupo do Telegram, que a gente responde a vocês com muito carinho, com muita atenção, pode deixar. Se você tem perguntas ainda, você pode jogar arrasta para cima. Mentira, não tem arrasta para cima. Mas tem aí, você pode continuar participando dos aulões semanais, tirar suas dúvidas, porque sempre tem alguma coisa. Tem plantão de dúvidas toda sexta-feira, vocês podem entrar lá e fazer o plantão, tá? Não sei se vai ser toda sexta, mas tem um plantão de dúvidas, tá? Ele vai continuar aí. Beleza, guys? Very good. So, let's continue up. Vamos lá. Então, quando o tempo não é relevante, a gente faz isso, tá? A estrutura é tranquila. É aquela mesma coisa com o do e does, tá bom? Mesma coisa. Lembra que do é do para I, you, we, they, e does é para he, she, it, porque esses três sempre vão ser os encrenqueiros? Mesma coisa com o present perfect, ela não muda nada. I, you, we, they, a gente usa have. E com he, she, it, a gente usa has. Deu uma enrolada aqui na língua. Falar muito rápido. Com o afirmativo, nós usamos ali uma pessoa, né, um subject, então um sujeito, com o have ou o has. Como que eu sei, Caio? Bom, é só você ver. Se seu sujeito for um garoto, uma garota, uma pessoa, tanto faz, né, gênero, o afins, mas se for uma pessoa, né, um ser humano, nós utilizamos, ou até mesmo um animalzinho, né, se a gente for usar it, ou um objeto, algo que tem ali a sua relevância como sujeito, a gente usa has. Caso não, se for você, se for um grupo, se for outras coisas, a gente usa have, tá bom? Com o particípio, com o passado participle, beleza? E aí vocês veem lá na tabelinha. Caio, mas eu não quero decorar a tabela. Mesma regra de antes, tá? Você não tem que decorar a tabela, você tem que utilizá-la. Então, use a tabelinha com muita sabedoria, tá bom? Você vai pegar, olhar para os verbos, você vai olhar o verbo no infinitivo. Você quer falar como fala, você quer saber como é que fala by, né? Vamos supor que você vai criar a frase seguinte. Vamos lá, você está seguindo a regrinha, né? Então, subject. Então, primeiro eu vou colocar quem? Sujeito. I. Legal, vou falar de mim, que é mais tranquilo, né? A gente sempre fala da gente primeiro. Bando de egoísta. Ai, como vocês são egoístas. Então, right? I. Aí eu vou usar have ou has. Como é I, vamos dar uma olhada aqui em cima, ó. I have. Beleza, então I have. Daí nós vamos colocar o participle, que é o verbo na sua forma do particípio. Aí eu vou olhar lá na tabelinha, não tô com ela aberta aqui, guys, mas eu vou usar aqui de cabeça, tá? E você quer falar que eu comprei um carro. Só que você não sabe como é a palavra comprei no particípio. Então você vai olhar primeiro quem? Aquela parte lá do infinitivo, tá? Que é buy. Tá bom? Buy. So, aí você vai lá, olha na tabelinha, vê que infinitivo, passado simples e o passado e o participle de buy é bought. Tá? I have bought a new car. Olha lá, eu comprei um carro novo. Quando que você comprou esse carro novo? Em quantas parcelas você fez? Quem que foi a pessoa que te emprestou dinheiro? Você pegou dinheiro do banco? Quem que foi que te deu, sei lá, o cheque calção? Cheque calção. Tudo faz cheque calção, a idade do Caio. Alright? Quem que falou? Quem que deixou tudo isso pra você? Não importa. Alright? Não importa. E você não deve dizer o porquê. Portanto, você está usando aí present perfect para expressar justamente isso. Você está indicando que não é necessário falar quando algo aconteceu, tranquilo? Você está falando só, eu comprei um carro novo e acabou, a sua informação já está entregue. Tranquilo, guys? Vamos continuar? Vamos lá. Deixa eu dar um espaço aqui. Negative. Então vamos para a parte negativa. Subject plus haven't ou hasn't plus participle, a regra se mantém. A gente só troca have para haven't e has para hasn't, tá? Que é a mesma coisa se eu escrever have not ou has not. Caio, eu me sinto mais confortável com have not ou has not. Pode? Pode, de boa, alright? Mas eu acho legal você saber as duas, né? Então é legal você treinando o haven't ou hasn't e depois, quando você estiver tranquilo sobre os dois, você vai lá e usa qual preferir. She hasn't gone to Paris. We haven't finished the homework. Para perguntas, a gente faz a mesma coisa de sempre. Nós invertemos a ordem. Então, have ou has com o subject e o participle. Has she gone to Paris? Olha lá, peguei o verbo go. Como que é go no passado? Went. Como que é go no passado do particípio? Gone. Beleza? Então, has she gone to Paris? Ela foi para Paris? Yes, she has. No, she hasn't. Beleza, students? Alright? Como é que tá indo aí?
Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo na paz? Entenderam bem aí o present perfect? Temos os exemplos aí. Então, primeiro, vamos consolidar aqui. Present perfect, para que a gente usa? Para falar de um passado, ok. Para falar de um passado ao qual não seja importante ou interessante quando você dizer quando algo rolou. Você só quer dar informação. A informação é importante. Então, a gente usa aí. Qual a estrutura? Para fazer afirmativas, que eu vou falar da afirmativa, é have ou, perdão, é o sujeito. Então, nós temos um subject, nós temos um pronome ou um sujeito, né, um pronome ali, indicado depois de have ou has, se você estiver falando de terceira pessoa do singular. He, she ou it é has. E depois você coloca o verbo no particípio. Caio, não lembro quais são os verbos do particípio. Caio, eu procurei a palavra play aqui embaixo na tabelinha, que você falou para eu usar, né, seu professor? Eu procurei aqui a palavra play. Não achei. O que aconteceu? Sua tabela está incompleta. Calma, my fellow student. Não é assim. Na verdade, se você olhou na tabelinha e você não encontrou o verbo, vem ver essa aula até o final. Ó. Se você não encontrou o verbo, o que significa que ele é regular? Então, o passado de play é played. E não tem play, sei lá, playot, né? Ou algo completamente diferente. É played, tá? Play it, com ed no final. Bem bonito ali, bem estruturado. Mesma coisa para a palavra work. Não existe um particípio diferente. É work no passado, é worked, e ele vai se manter como worked depois, tá bom? Quais que vão mudar? Aqueles que já eram diferentes antes, que você já tinha a tabelinha lá no livro 1, né? Você já tinha a tabelinha, e aí aqui no livro 2 você também tem a mesma tabelinha, tá? Só que você vai olhar para a terceira forma dela. Você não vai olhar para o mesmo, vai olhar para a terceira forma ali no canto. Beleza? Alright? Então, se mantém nessa ideia. Façam os exercícios aqui, guys. Practice your English. Complete the following dialogues with appropriated information. Ever, never, ok? Plus verb. Então aqui vocês vão usar have you ever ou have you ever ou o never, né? Never a gente usa para negativas, alright? Então a gente está falando... a gente está usando a forma negativa dele, né? Never já é nunca, né? Então já indica que nunca rolou alguma coisa. Já está negativando ali, alright? Só está dizendo que não aconteceu. Então, por exemplo, aqui a letter B. You have never... Aí a gente vai pegar o in, que é o trabalhinho de vocês, tá? Não vou entregar todo o bolo, né? Todo o bolo aí para vocês. When no participle. Como é que fica? Olha lá na tabelinha, completa lá. Aí you have never, tananã, a competition. Bacana. Já entreguei que é o never, mas não vou falar como é que é o verbo no particípio. Olha lá na tabela. Have you, tananã, a horse? É uma pergunta. A gente usa o quê? Ever. Alright? Ever a gente usa uma pergunta. Certo, muito bom. Ok, guys? E o ever também quer dizer sempre. Então, ou que já aconteceu, algo que já aconteceu. Por exemplo, deixa eu ver aqui. Vou ser um fanboy aqui, tá? Vou falar de um filme, sei lá. O filme... vamos pegar um filme cult aí, bem padrãozinho que eu gosto. O filme Pulp Fiction, né? Vamos supor, não é o melhor filme que eu já vi na minha vida, longe disso, né? Alô, abraço Tarantino, tá aqui na minha camiseta, mas vocês entenderam, né? Então, abraço não, né? Deixa o Tarantino lá, deixa o Tarantino lá, não vamos falar de abraço Tarantino, não, o cara é meio babaca. Ok, então, o lance é, guys, Pulp Fiction is the best movie I have ever watched. Ó, usei aqui. Pulp Fiction is the best movie I have ever watched, tá? Então é o filme mais legal que eu já vi. Então, ever watched, que eu já vi. Esse ever simboliza esse já na minha vida, tá bom? Vou pegar um filme que eu gosto mesmo. Filme que eu gosto muito mesmo. Poxa, eu gosto muito de Viva, A Vida é uma Festa, animação da Pixar, né? Então, Disney Pixar aí. Então, Viva, A Vida é uma Festa, conhecido em inglês como Coco. Coco is the best movie, the best animation I have ever watched. Tá, é o que eu já assisti na minha vida. Eu gosto muito desse filme, me fez chorar muito, cara. Alright? Então, chorei largado. Guys, então, vamos lá. Vocês vão fazer o exercício aí do Practice Your English. Alright? Have you. A gente vai fazer aqui a pausa para vocês entenderem certinho como é que vai ficar. A gente faz a correção. E aí, eu vou para a parte 2, tá? Eu já vou cortar o vídeo e a gente vai para a parte 2, que a gente vai continuar aqui. Os exercícios eu já expliquei bem legal. E o Present Perfect a gente vai continuar falando sobre isso, beleza? Então, vamos lá? Voltamos, alright. Então, vamos fazer a correção aqui. Vamos ver o que vocês fizeram. Have you ever... Pergunta, né?
ridden, se você olhou lá, você viu que o passado de ride se escreve com R-I-D-N, né? Então, ridden. Have you ever ridden a horse? Have you ever ridden a horse? Você já andou de cavalo? Você já andou de cavalo? Never. Eu, muito pouquinho. E eu acho que era criança na época. Alright. So, you have never won a competition. Então, win vira won. My parents have... procurou visit na tabela? Não achou? Por que será? Porque visit é o quê? É o regular. Então, my parents have never visited me in London. Alright? É uma negativa. A gente vai negativar aqui, ó. My parents have never visited me in London. Pô, teacher, eu coloquei ever aqui. Não vai caber, porque meus pais já em algum momento me visitaram em Londres. Como é que eu colocaria isso em português para fazer um sentido? Que esse já em português faria um outro sentido, né? Mas ficaria, por exemplo, meus pais me visitaram em Londres, né? Não fica legal, mas confia no tio. Eu tô tentando aqui buscar um jeito de colocar em português pra vocês verem como é que ficaria estranho, mas eu não pensei em nada ainda. Então, ficaria esquisito. My parents have never visited me in London seria a correta, beleza? Have you ever been to Paris? O be na sua forma ali do participle que a gente já discutiu. E she's the most fascinating woman I have ever met. O meet vira met, você olhou lá na tabelinha, achou, né? She's the most fascinating woman I have ever met. Ok, por que o ever? Porque aqui ele tá falando, ela é a mulher mais fascinante que eu já vi. Alright? Não tem como a gente falar never, porque você já conheceu ela, certo? Então faz sentido, né? Essa faz sentido. Has Mike, in a plane, has Mike ever flown in a plane? Tá? Então fly vira flown, você viu ali como é que fica. Has Mike ever flown in a plane? Certo? Guys, exercício feito, explicação sobre o Present Perfect dada, vocês entenderam? Se entenderam, deixa o joinha aqui embaixo, faz um joinha aqui nos comentários, ou manda lá nos comentários, pergunta para o seu mentor lá nas aulas de conversation, pergunta para o seu mentor no particular, pergunta para mim, se eu sou seu mentor no particular, hello my student, se você está assistindo esse vídeo aí e tem aulas comigo, nice, pergunta para mim lá. Se você está vendo esse vídeo e você tem perguntas e você tem acesso às aulas dos aulões semanais, se você tem acesso ao plantão de dúvidas das sextas, né? Não sei se vai ficar na sexta, mas plantão de dúvida por enquanto é na sexta, nesse momento de gravação é na sexta. Mas se você tem acesso a pergunta, faça suas perguntas, não deixa a dúvida aí. Não existe pergunta ruim, não existe pergunta burra. O burro é nunca perguntar. Isso é verdade, hein? Então, vai lá, tire suas dúvidas. Assista o vídeo de novo se você tem alguma dúvida que ficou aí. Talvez tenta ver o vídeo de novo, ver se a explicação do Teacher Kai funciona, se tá legal, alright? E eu vejo vocês na próxima. Espero que vocês tenham adorado esse vídeo. Não se esqueçam, Be Native, Binetics parte 2 tá chegando, hein? Então, Be Native, Binetics!